Eu queria ler esse texto em 1 Samuel, que é um dos textos desse ano, eu creio que nós temos lido. Lembra que Saul tinha sido rejeitado por Deus, Samuel é chamado por Deus para entrar em cena nesse momento de transição, e versículo 1 diz assim, disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine em Israel? Enche o chifre de azeite e vem, eu vou te enviar à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. É interessante que Deus tem as suas preferências nessa hora. Ok? Deus está muito interessado no que está acontecendo. Deus chamou Samuel, eu quero que tu vá a tal lugar e me unja, me provide um rei ali. Eu preciso de alguém. E lembra, o coração do rei está na mão de Deus. Deus escolhe reis e levanta reis para os seus propósitos na terra. Ele fala sobre Ciro, eu escolhi, eu tomei ele pela mão para que ele arrebente portas de ferro, libere realidade. Então, o que acontece? Deus tem uma escolha nessa hora. Deus tem a sua escolha nessa hora. E foi, no caso de Saul, Deus tinha um plano e o povo disse, não, a gente quer um rei que nem os outros têm, a gente quer um outro rei. E nós temos visto isso. Deus tem um plano, Deus tem uma escolha, Deus tem uma direção. E o povo sempre diz, não, mas nós queremos isso, mas nós queremos pepino, nós queremos cebola, nós queremos o que nós tínhamos no Egito. E aí você sabe a história toda, onde ele vai até a casa de Jessé, e Samuel tem a dificuldade de discernir o momento. E ele logo enxerga, ele diz assim, bom, deve ser o Eliabe. Aí ele manda desfilar os candidatos, né? Na verdade é isso. E meus irmãos, nós temos um desfile de candidatos aqui diante de nós, né? Ele manda desfilar os candidatos. E a reação, lembra, a reação de Samuel é o mais velho, o mais bonito, só pode ser esse. E aí Deus começa a instruir e repreender a Samuel, o profeta de Israel. Deus não olha a aparência. Então, pensa bem, meus irmãos, quantas pessoas hoje votam pela aparência? As pessoas escolhem pela aparência. Samuel não queria rejeitar Saul porque ele tinha pena, as pessoas escolhem por pena, por emoção, por interesses, por aparência, pelo exterior, e Deus entra, sendo por ser o mais velho. Lembra, era o mais velho, é o primeiro, começa de Eliabe e vai descendo. E Deus chama a atenção e diz assim, eu estou procurando o coração. Deus está olhando o coração nessa hora. E meus irmãos, a minha oração tem sido sempre essa, Deus, eu preciso entender o teu coração para saber qual o coração correto nessa hora. E eu tenho participado de reuniões com candidatos, com pastores, e é interessante como a dificuldade que nós temos, nós temos a dificuldade de, nós somos meio rápidos no gatilho, não, eu já sei o que é, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo. E eu queria que os irmãos tivessem, que a gente pudesse continuar orando, amém, para que a igreja e o povo de Deus acordasse nessa hora, não só aqui, nos Estados Unidos, amém, no mundo, em tantos lugares, amém. Tem coisas importantes acontecendo e que a gente possa ser acordado para enxergar o coração por trás desses candidatos e ver o que Deus... E aí, uma das palavras que aparece aqui, quando Eliabe, no versículo 6, diz assim, sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, viu? Você percebe? Ele enxerga o cara e diz assim, é esse, né? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. É impressionante. E meus irmãos, eu creio que nós temos sido muito precipitados na nossa lógica, nós temos, eu digo assim, de maneira geral, todo mundo, nós estamos falando
estou falando de vocês, estou falando dessa audiência normal como a igreja, nós temos sido, nós temos operado muito no natural em nossas escolhas. E temos colocado o nome de Deus, certamente esse é o ungido de Deus. Imagina você fazer uma escolha errada na tua vida e dizer que esse é o ungido. Deus ungiu essa decisão. Amém. Aí fica mais confuso ainda, porque é aquela velha conversa, quando a gente era criança, né, a gente aprendeu, ele dizia assim, você questionava uma pessoa e a pessoa dizia assim, mas Deus me falou. Aí você não tinha o que fazer, Deus me falou. É típico essa situação. É só botar Deus no jogo e tipo assim, é como se fosse um carimbo na tua escolha. Mas você pode escrever e dizer, Deus me falou, mas se Deus não falou, e só porque você coloca o nome que Deus falou, não significa que é a vontade de Deus. Samuel diz, está aqui o ungido de Deus, e Deus me falou esse, e Deus falou assim, menos, amém? Para um pouquinho e ouve a voz de Deus, esses são momentos estratégicos importantes. E aí, Deus começa a falar, né? Não atentes para a aparência, olha só, para a aparência, para a altura. Também tem candidatos bem altos, né? Tem candidatos bem baixos. Não atente para a altura. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. E você percebe? É pena, é altura, é ser mais velho, é o externo, é isso que nós estamos. E olha o que ele disse. Começam a passar, ele disse, não foi esse que escolheu o Senhor. Deus tem uma escolha. Ele tem uma escolha nessa hora. E que Deus nos ajude, amém? Que Deus nos dê a sabedoria. E meus irmãos, é importante, eu queria, amém? É importante, na lógica de Deus, no calendário de Deus, o que você vai fazer no seu voto. É importante. Ora a Deus, considera os valores cristãos. Amém? Não faz o óbvio, porque aquela pessoa é teu amigo, porque aquela pessoa assim, que Deus nos dê a sabedoria nessa hora. Mas eu vou votar no meu amigo. Não importa. Não é o que Deus quer, eu não vou votar no meu amigo. Amém. Eu tenho pessoas que eu convivi ao longo do planeta, desses últimos anos, mas eu estou colocando tudo na mesa diante do Senhor. Eu preciso saber o que Deus escolheu. Você não deve nada a ninguém, às pessoas, tipo assim. Como se você fosse se encontrar com uma pessoa, você não é cabo eleitoral de ninguém, nós somos cabo eleitoral do reino de Deus, é isso que nós queremos. Nós queremos ver o que Deus está falando nessa hora. Então, que Deus nos ajude, amém? Que a igreja, de uma certa forma, acorde de maneira geral, para a gente entender, né? Então, você percebe, não é o mais velho, não é a aparência, mas o Senhor tem uma escolha. E aí você sabe a história, e no final, eu queria só pular, quando ele não tinha mais ninguém, e ele chama Samuel a Jessé e diz, manda chamá-lo, porque nós não vamos sentar enquanto ele não vier. O versículo 12 diz, então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, boa aparência, e disse o Senhor, levanta-te e unge, pois esse é ele. No fundo, meus irmãos, o que a igreja precisa é ser treinada na voz de Deus. É praticar a presença de Deus ao ponto de... Nós não temos, meus irmãos, nós não temos condições de conhecer cada candidato em detalhes, ou agora extrapolando um pouco, nas decisões que a gente toma, às vezes financeiras, às vezes, nós não temos condições de entender todos os detalhes. Nós temos que fazer o máximo, o dever de casa. Mas no final da história, nós precisamos ser experts em ouvir a voz de Deus. Porque Deus diz, esse é o caminho. Amém? E levanta-te e unge, esse é ele. Versículo 13, tomou Samuel o chifre e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E a minha oração é que do momento que Deus levantar esses líderes que Ele tem escolhido, que o Espírito Santo de Deus se aposse desses homens, amém, e seja um instrumento na mão de Deus para reverter o que nós temos diante de nós, amém, reverter de alguma maneira, ser líderes que vão de alguma maneira ser usados pelo Senhor na mão dele, de alguma maneira dar
defender alguns valores e princípios cristãos para que o evangelho possa avançar e que a igreja possa se mover nessa hora. Amém? Então, vamos estar orando. Vamos estar orando. E só para lembrar os irmãos, a gente não vota em pessoas. Que coisa que a gente não faz? Critérios. A gente tem valores da família, a sua posição em relação a Israel, amém? Casamentos, amém? Bíblicos amém? Casamento da maneira como Deus criou, entre homem e mulher. Aborto, um assunto extremamente importante. Então, nós temos o suficiente de informação para estar votando nessa hora e que Deus nos dê essa sabedoria para escolher o líder que Deus tem para essa hora. Amém? E que o Senhor dê sabedoria. Os líderes que vão começar a assumir cargos a partir de agora, mais do que nunca, vão precisar uma grande sabedoria, porque as tarefas vão ser quase que impossíveis de ser realizadas. Amém? Vai ser coisa... Nós precisamos que Deus opere. Amém?